Olá, irmãos do canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. É muito importante que você reserve um tempo agora para escutar tudo que vai ser falado, pois é um tema que é propenso para que todos os católicos estejam atentos. A Igreja Católica ensina e alerta seus fiéis sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, conhecida também como parousia. Esse evento é um elemento central da escatologia cristã. Sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, conhecida também como parousia. Esse evento é um elemento central da escatologia cristã e está profundamente enraizado nas escrituras sagradas e na tradição da Igreja. Aqui estão alguns pontos importantes que a Igreja destaca sobre este tema. E logo após você vai ver o que o Padre Overland fala sobre este tema de uma maneira totalmente explícita e detalhada. A certeza da segunda vinda. A Igreja Católica ensina que a segunda vinda de Cristo é uma certeza. Jesus, em diversas passagens dos Evangelhos, prometeu que voltaria no final dos tempos. Essa promessa é reafirmada em várias partes do Novo Testamento, como em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, onde os anjos dizem aos discípulos que Jesus voltará da mesma forma como subir aos céus. A Igreja enfatiza que ninguém, exceto Deus Pai, sabe o dia e a hora da segunda vinda de Cristo. Isso é claramente expresso em Mateus capítulo 24, versículo 36. Quanto a esse dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Portanto, os fiéis são chamados a estar sempre vigilantes e preparados. Embora a data exata seja desconhecida, Jesus mencionou certos sinais que precederiam a sua vinda, como guerras, fomes, terremotos e perseguições aos cristãos, como diz em Mateus capítulo 24. A Igreja ensina que esses sinais são o chamado à vigilância e à conversão, mas adverte contra a interpretação sensacionalista e a tentativa de prever a data específica. Na segunda vinda, Jesus virá em glória para julgar os vivos e os mortos. Esse evento é conhecido como juízo final. Todos os seres humanos serão julgados com base em suas obras e na fé em Cristo. Aqueles que viveram de acordo com os ensinamentos de Cristo entrarão na vida eterna, enquanto aqueles que o rejeitaram enfrentarão a condenação eterna. A Igreja ensina que a segunda vinda de Cristo inaugurará um novo céu e uma nova terra. O pecado e a morte serão definitivamente derrotados e a criação será restaurada à sua plenitude original. Essa esperança é uma fonte de conforto e motivação para os cristãos viverem uma vida de santidade e serviço. Os fiéis são chamados a viver com esperança e vigilância, aguardando a vinda de Cristo com alegria e confiança. A Igreja promove a prática da oração, dos sacramentos, especialmente a Eucaristia, e a vivência dos mandamentos, como formas de preparar-se para este encontro definitivo com o Senhor. A Igreja Católica, ao ensinar sobre a segunda vinda de Cristo, busca fortalecer a fé e a esperança dos seus fiéis, incentivando-os a viver uma vida de vigilância, santidade e amor ao próximo. A expectativa da parousia não é motivo de medo, mas de alegria e confiança na promessa de Cristo de estar sempre com seu povo e de restaurar todas as coisas em si mesmo. Escutem esta homilia do Padre Overland. Escutem com atenção. Os sinais nos são dados. Vamos lá. Diz aqui então que Jesus Cristo, ele diz, Lucas capítulo 17, versículo 26. Disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Como aconteceu nos dias de Ló, assim também acontecerá nos dias da vinda do Filho do Homem. Jesus Cristo, ele compara a sua vinda, o seu retorno, com os dias de Noé e os dias de Ló. Então é importante, para que nós possamos compreender o que é que Jesus está dizendo, que você saiba a que é que ele está se referindo. Então aqui, quando ele se refere aos dias de Noé,
ele está se referindo lá àquela passagem do livro do Gênesis, no capítulo 6, que diz que a maldade dos homens era muito grande, que a perversidade dos homens tinha crescido muito sobre a terra, né? Versículo 5, Gênesis capítulo 6, versículo 5: o Senhor viu que a maldade dos homens era grande, e que todos os pensamentos do seu coração estavam continuamente voltados para o pecado. Então, a humanidade que tinha se voltado quase que totalmente para o pecado, para a maldade. Não é querer, meus santos, ser pessimista, mas é apenas olhar para o mundo. Não é uma realidade muito diferente da realidade atual na qual nós estamos vivendo. No versículo 11, diz aqui: a terra corrompia-se diante de Deus e se enchia de maldade. Versículo 12: Deus olhou para a terra e viu que ela estava corrompida. Toda criatura seguia na terra o caminho da corrupção. Então Deus, vendo aquela maldade, Deus então envia o castigo. Mas para que é que Deus envia o castigo? Para que nós nos arrependamos, para que nós nos convertamos, para que nós olhemos para a nossa vida a partir daqueles acontecimentos e tenhamos tempo de mudar de conduta. Então Deus diz a Noé: prepara uma arca, porque virá uma grande destruição. E Jesus, se referindo a esta passagem, ele diz: pois bem, no tempo de Noé, não obstante aquele sinal de Noé ali preparando a arca e dizendo que viria o dilúvio, diz aqui Jesus, em Lucas capítulo 17, versículo 27, eles comiam e bebiam, eles se casavam e se davam em casamento, eles não estavam nem aí, eles continuaram normalmente a sua vida, não obstante aquele sinal que Noé era para eles. Então, são aqueles que vivem no pecado, esquecidos de Deus, são aqueles que vivem no pecado e não estão preocupados se a própria vida está de acordo com a vontade de Deus. Nós sabemos muito bem quantas pessoas riem. Se você falar isso para algumas pessoas, elas vão rir na sua cara, dizendo: vá dizer para uma pessoa que tem publicamente uma vida errada, que está tendo atitudes de pecado na sua vida, diga para elas: olhe, o inferno existe, olhe, você pode se perder eternamente. São poucas as que vão ouvir e levar em consideração aquela advertência. Muitas vão ficar com raiva de você, porque disse aquilo, e outras, além de raiva, vão rir da sua cara, boboca, fica acreditando nessas besteiras, e vão continuar na sua vida. Então assim aconteceu nos tempos de Noé. Noé ali construindo aquela grande arca, dizendo que a desgraça viria, que a enchente viria e mataria a todos, e diz aqui Jesus, que eles comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, não estavam se importando, poucos se importavam com aquilo que Noé dizia, como hoje, poucos se importam, e aqueles que se importam poucamente, isto é, poucos se importam, e os que se importam, não se importam tanto quanto deveriam se importar. Nós somos aqueles que nos importamos, e vemos que nos importamos com pouca intensidade. Isto é, será mesmo que nós que dizemos crer, levamos a sério esta palavra? Isto é, que o Senhor virá, e que se nós não estivermos vivos por ocasião da segunda vinda de nosso Senhor, esta vinda
este encontro com nosso Senhor acontece no dia da nossa morte. Se nós morrermos, com Ele nós nos encontraremos e por Ele nós seremos julgados. Pois bem, mas continua Jesus nessa advertência, ele diz: o mesmo acontecerá como aconteceu nos tempos de Ló. Aí você vai lá, se de Noé nós lemos aqui trechos do capítulo 6 do livro do Gênesis, você vai agora para o capítulo, você pode pegar desde o capítulo 18, mas vamos aqui nos até ao capítulo 19 do mesmo livro do Gênesis. Jesus diz: o mesmo acontecerá no tempo de Ló. As pessoas comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam, e não estavam nem aí com as advertências do Senhor. Elas comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam, e não estavam nem aí com aquilo que Deus lhes anunciava. Meus irmãos, não é querer ser alarmista, mas isto hoje, mais do que nunca, está acontecendo. Talvez nós nunca tenhamos vivido numa geração em que as pessoas estivessem tão indiferentes a Deus. Mas aqui, quando eu digo isso, eu não me refiro apenas aos pagãos, porque é verdade que hoje são muitos os pagãos, mas é tristemente verdade também que dentro da igreja há muitos que pouco se importam com a vontade de Deus, que comem e bebem, compram e vendem, plantam e constroem, isto é, vivem apenas pensando nas coisas da terra, no seu trabalho, na roupa que vai comprar, na saúde para o corpo, na comida para comer, nas suas diversões, mas não na sua vida eterna. Esta palavra de nosso Senhor é dizer que as pessoas estavam preocupadas com aquilo que elas podem ver e tocar, mas não estavam preocupadas com a sua salvação eterna. Estavam preocupadas com a sua morada aqui na terra, mas não estavam preocupadas com a sua morada no céu. Então Jesus diz: pois bem, assim como aconteceu lá com Ló, em Sodoma, assim acontecerá. E o que foi que aconteceu lá em Sodoma? Diz, se vocês pegarem o capítulo 16, diz que Ló foi visitado por 2 anjos, por 2 homens, e Sodoma, que era uma cidade pervertida, que era uma cidade tomada pelo pecado, em que as pessoas viviam não preocupadas em agradar ou desagradar a Deus, elas estavam preocupadas em satisfazer os seus desejos transviados. E diz então que quando os homens, jovens e velhos, diz a palavra, quando os jovens e velhos daquela cidade viram aqueles 2 homens, que a Sagrada Escritura diz que são anjos, entrando na casa de Ló, eles desejaram aqueles homens para si, eles desejaram sexualmente aqueles homens, e foram à casa de Ló, e disseram: traz esses homens, porque nós queremos conhecê-lo. E a palavra conhecer na Sagrada Escritura significa também intimidade sexual. Traz esses homens para fora, porque nós queremos conhecê-lo. E Ló sabia muito bem que eles queriam ter relações sexuais com aqueles homens, que Ló, no momento de agonia, disse: olha, eu tenho 2 filhas, elas são virgens. Não vou nem aqui julgar a atitude de Ló, né? De oferecer as filhas, mas tudo bem. Eu tenho 2 filhas, elas são virgens, eu dou elas a vocês, eu as dou a vocês, mas vocês fazem com elas o que vocês quiserem, mas não façam nada com esses homens. Mas eles queriam os homens. Daí vem o pecado de sodomia, o pecado da prática da homossexualidade, contra a qual agora ninguém pode falar, né? Se alguém disser que isso é pecado,
vai até preso, mas é pecado, está na Sagrada Escritura, mas agora é a conduta mais digna na face da terra, que nós temos que ensinar aos nossos filhos até, querem, né? Mas nós, com a graça de Deus, não teremos medo das ameaças dos homens, porque com a graça de Deus estamos alicerçados numa rocha inabalável, e nós não iremos ceder à pressão do mundo que queira fazer com que nós engolamos os seus antivalores de qualquer jeito. Pois bem, então diz aqui Gênesis capítulo 19, versículo 4: mas aqueles homens que entraram na casa de Ló, antes que tivessem deitado, eis que os homens da cidade, os homens de Sodoma, se agruparam em torno da casa, desde os jovens até os velhos, toda a população, e chamaram Ló. Onde estão? Disseram-lhe, os homens que entraram na tua casa esta noite. Conduze-nos até nós, para que nós os conheçamos. Ló saiu para ter com eles, foi à porta, fechou a porta atrás de si, para que eles não invadissem a casa, fechou a porta atrás de si e disse-lhes: suplico-vos, meus irmãos, não cometais este pecado, não façam isso. Ouvi, eu tenho 2 filhas que ainda são virgens, eu vou-las trarei, e fazei delas o que quiserdes, mas não façais nada a estes homens. Mas eles queriam, estavam decididos, e diz então que os anjos saíram, puseram Ló para dentro da casa, saíram e os cegaram, eles ficaram cegos, aqueles anjos cegaram aquela população, e eles não puderam colocar a mão naqueles homens, e a cidade foi destruída. Mas eles estavam o quê? Obcecados pelos seus pecados, eles queriam de qualquer jeito fazer a sua vontade, e não estavam ali preocupados se aquilo era ou não era agradável a Deus. Meus irmãos, nosso Senhor então diz que assim acontecerá com relação à vinda do Filho do Homem. Ela será precedida por castigos, por tribulações. Isto é, nosso Senhor, por misericórdia, para que alguns ainda se salvem, nosso Senhor permitirá a tribulação, permitirá o sofrimento, permitirá o castigo, enviará o castigo, para que, quem sabe, alguns, vendo esses sinais, se convertam. Já trouxe aqui para vocês lá aquela passagem do Catecismo 675, no Catecismo da Igreja Católica, que diz que antes da vinda de Cristo, a igreja passará por uma grande tribulação final, que fará com que até muitos crentes sejam abalados. A perseguição que acompanhará a peregrinação dela na terra desvendará o mistério da iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente para os seus problemas à custa da apostasia da verdade. Então, esta perseguição que acontecerá antes da vinda de Cristo. Mas, meus santos, a pergunta é: será que quando nós começarmos a ver os sinais da grande tribulação, será que nós iremos nos converter? Será que nós, quando começarmos a ver os sinais, será que nós iremos nos converter ou iremos nos endurecer no pecado, como aconteceu nos tempos de Noé e como aconteceu nos tempos de Ló? Será que, vendo aqueles sinais, nós iremos suplicar ao Senhor misericórdia e mudar de postura, ou iremos nos tornar empedernidos nos nossos pecados? Diz aqui, quando Jesus falou isso, desses sinais, os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? E Jesus disse: onde estiver o cadáver, aí se amontoarão os abutres. Isto é, vocês verão os sinais. Quando os urubus
os abutres estiverem se aproximando, é porque o cadáver está aí presente. Quando vocês virem esses sinais, eles serão uma advertência de que a vinda do Filho do Homem se aproxima. Então, convertei-vos, mudai de conduta. Vamos então juntar as nossas forças e nos decidir mais do que nunca por Deus, e suplicar a Deus a graça e a força para que repudiemos mais do que nunca o pecado.